Olá, meus queridos irmãos e amigos, é uma imensa alegria poder estar aqui mais uma vez transmitindo um estudo da Santa Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, acompanhe conosco e espero que você esteja sendo edificado, e nosso desejo é que você conheça o plano de Deus para a sua vida. Estamos estudando um assunto extremamente importante para a vida de cada um de nós que temos tido a oportunidade de ouvir sobre o nosso futuro, onde é que vamos passar a eternidade, entendendo que Deus ele tem um plano para cada um de nós, para nos levar para o céu, e esse plano inclui exatamente a sua resposta a tudo que temos ministrado aqui. Então a Bíblia, que é a Palavra de Deus, tem algo a falar contigo através desse estudo, e esse é o nosso desejo. Quero orar por ti, para que você possa nos acompanhar até o final desse estudo, para a sua edificação. Então, de onde você está, abra a sua Bíblia, procure nos acompanhar também em oração, e agora eu quero orar por ti. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor está proporcionando essa oportunidade de transmitir a tua palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento daqueles que vão nos ouvir, para que esse ensinamento chegue aos seus corações e possa encontrar guarita, Pai. Usa o teu servo que vai ministrar, para que seja apenas um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço, grato em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, todos aqueles aqui de Taquara, muito obrigado pela sua participação, e também aos demais que têm tido a oportunidade de nos ouvir, de nos acompanhar, que esse estudo seja para a sua edificação. Então, temos estudado sobre a doutrina da salvação, e hoje vamos estudar sobre a continuação da salvação. Como nós já vimos, o Deus Trino, ele está vitalmente, diretamente envolvido em nossa salvação. Contudo, a obra do Senhor a favor do crente, ela não para por aí. Deus também opera no desenrolar de nossa salvação no nosso dia a dia. E aqui vamos estudar como nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos viver uma vida santa, uma vida santificada pelo nosso Senhor. Então, o assunto que vamos estar estudando sobre essa lição é a santificação. Primeiramente, eu queria mostrar para os queridos irmãos e amigos o significado da santificação. Se você tem sua Bíblia aí, acompanha comigo. Eu vou ler aqui 1 Pedro, começando em capítulo 1, verso 14 até o verso 16, onde o apóstolo Pedro está explicando o que significa a santificação. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui o apóstolo Pedro está mostrando um texto lá do Antigo Testamento, quando temos lá em Levíticos 11:44, quando diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ou seja, o plano de Deus é para que eu e você nos tornemos santos, separados para Deus, não mais contaminados com o nosso pecado, mas separando-se para ser santo como o Senhor é santo. Nós somos santificados, primeiramente, através da Palavra de Deus, na verdade da Palavra de Deus, onde diz em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra
é a verdade. Ou seja, o plano de Deus é nos transformar por meio da sua santa palavra. E ainda em Romanos 6:19, diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecerdes os vossos membros para a escravidão de impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então o padrão de Deus é usar a palavra, primeiramente, e em seguida o nosso corpo em santificação. Os membros do nosso corpo, uma vez que foram justificados por Cristo, não estão mais subjugados à servidão do pecado. E o texto de Hebreus também mostra que sem a santificação não veremos ao Senhor. Sem a santificação ninguém verá a Deus. É o que diz Hebreus 12:14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ser santificado significa ser separado do mundo para Deus. Significa você deixar de pecar para obedecer a palavra de Deus e ser dirigido pelo Espírito Santo para que os seus membros, os membros do seu corpo, sejam instrumentos para a glória de Deus. A natureza da santificação, primeiramente, ela é multidimensional, ou seja, a santificação tem um aspecto muito mais amplo. Como diz lá em 1 Coríntios 6:11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, cada crente, no momento da salvação, tem uma posição perfeita em santidade diante de Deus. Não é por aquilo que ele faz, é pelo sangue de Cristo que nos proporcionou isso. E ainda falando da natureza da santificação, o segundo aspecto é que a santificação tem seu aspecto progressivo, não é? Então lá em 1 Pedro 1:15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, em toda a vida, cada crente, no seu comportamento diário, deve tornar-se mais separado das coisas do mundo para Deus. Deixar de pecar, tomar atitudes que venham mostrar que está se esforçando para ser santo, ser separado do pecado para Deus. Então você tem um compromisso, você que é crente. E ainda pensando nessa questão, a santificação tem seu aspecto final. Lá em Judas, verso 24, porque só temos um capítulo, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. O plano de Deus é nos apresentar de maneira completamente gloriosa, né? Imaculado diante da sua glória. Então, cada crente, quando chegar na presença de Deus, será completamente e finalmente separado do pecado para Deus. Que coisa maravilhosa que o Senhor realizou para nós. Uma vez que você é crente, você está lutando contra os seus pecados, um dia nós vamos desfrutar da ausência completa do pecado e completamente perfeitos na presença de Deus. A santificação, ela é transformadora. Primeiramente devemos nos despojar do velho homem. Lá em Efésios capítulo 4, verso 22, o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes lá de Éfeso, ele diz no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Lembra do pecado original lá em Gênesis, quando o homem pecou a primeira vez, Adão e Eva, eles foram então atraídos pelo pecado
Então a concupiscência, a mulher olhou para aquela árvore e sentiu desejo, vontade. Então a concupiscência da carne. A partir dali, então, nós fomos afetados por esse pecado. Então, esse trato dessa vida passada, a gente tem que tirar essa traje, essa vestimenta velha do velho homem, que está corrompido por o pecado, e devemos então nos lembrar de tirar essa veste. E um outro sentido transformador, devemos nos revestir do novo homem. Ainda em Efésios 4:24, ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Nós fomos separados para, então, sermos despojados, tirar a veste do homem velho e vestir uma vestimenta nova, que fomos criados segundo Deus para, então, podermos nos apresentar perante Ele. Então, aqui em 1 João ainda, o apóstolo João, ele vai falar um pouquinho, em capítulo 3, versos 7 a 10, quando ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui podemos ver que existe pessoas que pensam que nesta vida o homem pode alcançar o estado de perfeição. Embora seja verdade que o crente é transformado pelo Espírito e não vive da prática do pecado. Isso é algo que é muito claro. João diz que o crente ele não vive na prática do pecado, não vive pecando constantemente. Isso, João termina o verso 10 dizendo que é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então você tem um pecado que lhe escraviza. Possivelmente você ainda não é um crente, mas a gente tem que ter muito cuidado para não condicionar a nossa salvação às nossas obras. Isso é algo perfeito, feito por Deus. Então, se disser que você e eu alcançamos um estado de perfeição, nós nos enganamos, né? E aqui João diz no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então não se engane, se você está pecando constantemente, mergulhado no pecado e tendo prazer nisso, gostando disso, você deve avaliar se você é um salvo. Mas você vai colocar um termômetro e medir como está a sua vida, e então você pode se identificar como um filho de Deus que está em um processo de aperfeiçoamento cada dia. A santificação ela é abrangente, né? Em Romanos 12:1 diz que o nosso corpo deve ser separado para Deus, onde o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos apresentar nosso corpo para ser santificado, em uma luta constante. Paulo está aqui implorando, rogando, para que nós, pelo o poder de Deus, possamos apresentar o nosso corpo como um culto a Deus. E ainda em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20,
Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você tem um corpo que deve ser separado do pecado para glória de Deus, para usar, para manifestar o poder de Deus transformador na sua vida. Por isso que Paulo diz: vocês sabem que o corpo de vocês é morada, santuário, morada do Espírito Santo. Então você sente quando peca, o quanto isso te afeta. Então você deve lembrar isso para que você possa consagrar o seu corpo ao Senhor. Ainda temos um outro aspecto, que é o nosso comportamento deve ser separado para Deus. Além do nosso corpo, das nossas atitudes, né? 1 Pedro lá em 1, verso 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Nossa vida deve ser completamente de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Ele vai nos dar essa graça de vivermos para a glória de Deus. Nossa mente deve ser separada para Deus. Ainda em Efésios 4, 23, quando ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, a gente tomar essa vestimenta nova, atitudes novas, devemos ser separados para isso. Ainda em Romanos 12, verso 2, quando Paulo faz aquele apelo, em vez de a gente apresentar um culto para Deus com o aspecto de o formato desse culto, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer fazer um culto que glorifica a Deus? Olha, procura fazer isso. Não se conforme com os padrões que o mundo tem estabelecido. Não, você deve tomar uma atitude, renovar a sua mente, transformar a sua mente, para que você possa desfrutar da vontade plena do nosso Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Isso é algo que Deus está chamando eu e você a fazer todos os dias. Quando nós acordamos pela manhã, antes de tomarmos qualquer atitude, precisamos recorrer ao trono do Pai e pedir: Senhor, me dá forças, eu quero usar o meu corpo, a minha vida, minhas atitudes para glorificar o meu Deus. E ainda, nossas emoções devem ser separadas para Deus. Em Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Como eu vou crucificar a minha carne? É quando eu digo: eu não vou cair nesse pecado, não vou pecar, não vou pecar. Nossa vontade deve ser separada para Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. O nosso Deus tem prazer quando nós cumprimos não a nossa vontade, não aquilo que nós queremos. É a vontade dele, é ele quem efetua, por meio do seu Espírito Santo agindo na minha e na sua vida. Então pensa nisso, como estão os padrões da sua vida. É uma maneira de você avaliar se você está realmente entregando-se ao Senhor. Ela é sobrenatural. A santificação é algo sobrenatural. Aí em 1 Pedro 1 e 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. E ainda em 1 Tessalonicenses 5 e 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é sobrenatural. Eu e você não conseguimos ser santificados na sua plenitude,
mas nós temos poder dado por Deus, no plano eterno de Deus, para isso. Então Deus, o Espírito Santo, opera na santificação. É Ele quem nos santifica, não é mérito nosso, é obra dele na vida de cada crente. Ela envolve uma responsabilidade humana. A santificação é algo que requer uma parte de Deus, que ele faz, mas também tem uma responsabilidade do homem. Primeiramente, somos mandados a seguir a paz e a santificação. Em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é algo que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Temos relacionamentos. Então, se queremos medir os padrões de Deus para a nossa vida, avalia como está o teu relacionamento com o teu próximo. Aqui, o autor dos Hebreus diz que é impossível vermos a Deus se nós não tivermos paz com os nossos semelhantes. Uma segunda coisa que envolve a nossa responsabilidade é que somos mandados a nos purificar de toda impureza, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Lá em 2 aos Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então temos uma promessa, né? Nós somos purificados, mas temos que cuidar da nossa vida, das nossas atitudes, como nós vamos enfrentar os pecados que nos afligem. Ainda pensando nesse aspecto da responsabilidade humana, somos mandados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, verso 12 diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o crente tem a responsabilidade de seguir diligentemente a santificação, ou seja, perseverar por causa do Deus que opera nele. Assim é o nosso padrão. Filipenses 2:13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então lembra que você e eu somos convocados a termos um papel importante, uma responsabilidade, no sentido de cuidar das nossas atitudes, da nossa vida como padrão de vida. O que fazemos, como fazemos para agradar a Deus, porque Ele vai te dar forças para isso. Então, se você tem lutado com algum pecado, com algo que tem te afligido, lembra, o Senhor vai efetuar, vai realizar uma obra, mas você tem que fazer também a sua parte. Não tenha prazer no pecado, né? Tire a vida velha de lado. Tire aqueles pecados que você tem lutado e tem sido vencido por eles, para que você tenha um aspecto purificado, né? Uma vida consagrada ao Senhor. Ele vai te ajudar a desenvolver isso. Então olha para a tua vida há 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você começou sua caminhada cristã. Quantos pecados você tem vencido? Isso é uma maneira de você avaliar se está sendo santificado. As evidências da santificação, primeiramente, é uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida na plenitude do Espírito Santo não vai dar brechas para o pecado. Ainda pensando nas evidências, é uma vida que evidencia o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22 e 23, onde Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você quer avaliar se sua vida está de acordo com o fruto do Espírito Santo? Veja se você colhe esses frutos. Você tem sido fiel, tem sido alguém amoroso, alguém alegre, alguém que tem sido longânimo, tem sido benigno, tem realmente sido manso, domínio próprio. Essas coisas não há lei. Você tem poder para então determinar que isso é quem rege a sua vida. Ainda em Romanos 12, versos 6 a 8, vai mostrar que uma vida que exercita os dons espirituais. Diz assim o texto: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, ou o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Essa é uma maneira de eu e você usarmos o nosso corpo para então mostrar que estamos em um processo de santificação, dedicar o nosso dom, nosso talento. Então você pode não saber exortar alguém, mas você pode usar de misericórdia, você pode contribuir, você pode ser diligente, você pode dedicar a sua vida com liberalidade. Então, fazer as coisas para Deus com prazer. Uma vida também que produz boas obras. Mateus 5,16, o Senhor pregando em um sermão do monte, ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas obras é uma mensagem para o mundo que precisa ser anunciada. Cada crente brilhando a sua luz, mostrando uma vida transformada. Ainda em Tiago 2:22 diz assim: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Não adianta você dizer que tem fé, mas não mostra a sua vida com obras, com atitudes que evidenciam a sua fé. Ainda em 2 Coríntios 6:17 vai mostrar uma vida separada de coisas impuras. Que ligação há, diz o apóstolo Paulo, entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele diz: nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí no verso 17 Paulo vai dizer: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Não toca, não vive brincando com o pecado. E aí no verso 18, Paulo ainda vai dizer: sereis vosso Pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu querido, você e eu fomos criados para então mostrarmos que não estamos brincando com o pecado. E podemos concluir que a santificação é obra plena do nosso Deus na vida do crente. Primeiramente, posicionalmente, ele é inicialmente separado pelo Espírito Santo na salvação. Segundo, progressivamente, ele continuamente separa-se pelo Espírito Santo dia a dia. É um processo, progressivamente. E terceiro, perfeitamente, ele é completamente separado pelo Espírito Santo no momento da glorificação, assim como a regeneração lhe dá uma nova vida e a justificação, uma nova colocação, uma nova posição, assim também a santificação lhe dá um novo caráter. Meus queridos, essa é algo maravilhoso para você refletir. Esse estudo tem como objetivo eu e você nos avaliarmos. Como está a nossa vida diante do Pai? Você tem sido santificado dia a dia? Você pode perceber os frutos do Espírito Santo fluindo no seu agir? Cada momento que você se depara com o pecado, você tem dito não a ele, você tem lutado contra ele para que ele não tenha vitória sobre a sua vida. Faça isso, medita sobre isso.
Faça com que a sua vida reflita a imagem do nosso Senhor. Assim como disse o Senhor, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam essa luz brilhando e eles mesmos sejam atraídos e venham glorificar ao Pai. Deus quer usar a tua vida, meu querido. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer lhe ajudar a discernir o puro do impuro. Separe-se do pecado para ser transformado por Deus. Eu quero orar por ti. Vamos orar. Nosso querido Deus e nosso Pai, eu quero lembrar dos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo que têm ouvido a Tua palavra, que essa palavra possa ser um encorajamento para eles que estão lutando, ó Pai, com pecados que têm sido difíceis de vencer. Pai, abençoa esses irmãos, dá sabedoria e discernimento para que eles possam viver para Ti, separando-se do pecado e assim glorificando ao Senhor. Se temos amigos que têm nos ouvido, que ainda não estão, ó Pai, completamente livres do pecado, que o Senhor possa libertá-los e dar a eles, ó Pai, o discernimento de entregarem suas vidas a Cristo, para que o Teu Espírito Santo morando neles, eles possam assim terem, ó Deus, a autoridade para dizer não para o pecado e viverem para Ti. Abençoa-nos, ó Pai. Nos dirige através da Tua palavra cada dia. Que eu te peço em o nome do nosso soberano Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer por cada um que pôde participar desse estudo. É uma imensa alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Compartilha esse estudo com o teu amigo, com aquele seu irmão que está lutando contra o pecado e não tem tido vitória, para que ele possa perseverar em servir ao Senhor. Que Deus te abençoe e é uma alegria poder contar com a sua participação e que você possa ser edificado e assim também edificar outros. Fiquem com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, para que sua vida cada dia seja mais e mais transformada. Então até o próximo estudo e que Deus fica com cada um dos irmãos. Amém.